Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vamos iniciar esta transmissão que tem como tema Tu és pó, e ao pó hás de voltar, com as 3 Ave-Marias. Ó Maria, fazei o meu coração tão puro quanto o vosso, pelo poder que vos deu o Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela sabedoria que vos deu o Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Pela misericórdia que vos deu o Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembra-te que és pó, e ao pó hás de tornar. É a frase que o sacerdote pronuncia sobre os fiéis na cerimônia da imposição das cinzas, na quarta-feira que inicia a Quaresma. De onde vem este ritual? Vem da sentença de morte de Adão, nosso primeiro pai. Vamos ler no Gênesis, capítulo 3, depois de Deus amaldiçoar a serpente e a mulher, vem a maldição do homem. Gênesis 3, capítulo 17. Ao homem ele disse: porque escutaste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldito é o solo por causa de ti. Com sofrimentos dele te nutrirás todos os dias de tua vida. Ele produzirá para ti espinhos e cardos, e comerás a erva dos campos. Com o suor do teu rosto comerás teu pão, até que retornes ao solo, pois dele foste tirado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. O retorno do homem ao pó é a sua mortalidade. O homem seria imortal se não tivesse comido do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, enganado pela serpente, que dizia que se ele comesse, seus olhos se abririam e ele seria como Deus, conhecedor do bem e do mal. Como ele comeu do fruto proibido, ele perdeu a intimidade com Deus, perdeu o estado de graça e, por conseguinte, perdeu também a glória na qual ele entraria caso conservasse o estado de graça. Nós herdamos de Adão esta sentença de morte. Herdamos o pecado original, que não é um pecado cometido, mas é um pecado contraído. Não é um pecado no sentido pessoal, mas no sentido analógico. É um estado de pecado, não é um ato de pecado. E como consequência desse pecado original que nós herdamos por geração, nós morremos. A morte é natural. E em Adão, ela seria em Adão, a isenção da morte, a imortalidade, seria um dom préternatural. Os seres vivos, dizem os nossos professores de biologia, nascem, crescem, reproduzem-se e morrem. Morrer é natural. Se o homem seria dispensado na morte, seria por um dom préternatural, um dom além da natureza.
Mas já que o homem pecou, o homem perdeu esse dom préternatural, perdeu esse dom de poder não morrer e adquiriu também o sofrimento, o cansaço. Além disso, perdeu a integridade, que era a submissão harmoniosa dos instintos à razão. Ele sentiu vergonha, desejo de cobrir-se e perdeu também a ciência infusa, de modo que ele agora, para conhecer, ele precisaria de despender um tempo e gastar uma energia para isso. Tudo isso foi consequência do pecado original. E nós somos solidários a Adão neste pecado. A boa notícia é que nós também somos solidários a Cristo, novo Adão, que veio se fazer um de nós para nos redimir, ou seja, nos resgatar, nos adquirir ao preço do seu sangue. A solidariedade nossa com Adão se dá pela geração, pela propagação da espécie. A nossa solidariedade com Cristo se dá pelo batismo. No batismo, nós somos regenerados, somos gerados de novo. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Mas, enquanto nós estamos aqui neste corpo, a nossa condição mortal permanece. A ressurreição para nós já é uma esperança. Nós temos na graça as primícias da glória e no estado de graça as primícias, o germe do estado de glória, mas nós precisamos passar pelo sofrimento, pelo cansaço e pela morte, pelos quais Jesus também passou. Aos seus discípulos, ele não prometeu aqui nesta terra outra coisa a não ser: renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, a cruz existe, ela nos acompanha e ela é necessária para nós participarmos de Cristo, com Cristo, do mistério da redenção. Ora, o sofrimento a gente vê pela doença e pela idade, pela velhice. Porque, segundo o provérbio, a própria velhice já é uma doença. Quando os anos começam a avançar, nós começamos a sentir fraquezas que na juventude pareciam impossíveis. Coisas novas, dores, cansaços, dificuldades de locomoção. Parece que tudo fica diferente. Aquilo que antes era fácil, trivial, agora parece ser difícil, dificultoso. É a descoberta que nós fazemos, tomara que façamos logo, de que nós somos mortais e que a ressurreição que nos é prometida passa pela morte. O salmo que eu lerei para vocês hoje é o Salmo 89. Este salmo é o único salmo da Bíblia cujo autor é Moisés. Assim, ele é o salmo mais antigo da Bíblia. E este salmo trata da fragilidade do homem. Moisés, segundo o relato do Êxodo, viveu 120 anos. Ele, Arão e sua irmã Miriam ou Maria viveram muito, mas Moisés sentiu a fragilidade da sua própria carne, da sua própria existência. E aqui neste salmo revela-se como nós somos frágeis, como Deus é majestoso e como, diante da santidade de Deus, nós sentimos um pavor quando o Senhor põe às claras os nossos pecados e as nossas culpas.
Vamos saborear este Salmo 89 na numeração grega. Na numeração hebraica, este salmo é 90. Salmo 89. Súplica de Moisés, homem de Deus. É o único salmo atribuído a Moisés. Senhor, vós fostes para nós um refúgio de geração em geração. Antes que os montes tivessem nascido e fossem gerados a terra e o mundo, desde sempre e para sempre tu és Deus. Portanto, Deus é eterno. Ele é desde sempre, nunca teve início, e ele é para sempre, nunca terá fim. Ele não está sujeito ao tempo, como nós mortais. Tu fazes o mortal voltar ao pó, dizendo: Voltai, ó filhos de Adão. Voltai ao pó, ó filhos de Adão. É aquilo que o Senhor diz quando chegou a hora da nossa morte. Pois 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, com uma vigília dentro da noite. Deus é eterno e a nossa vida, por maior que seja, mesmo que durasse 1000 anos, seria como um dia, como a vigília de uma noite para Deus. Tu os inundas com sono, eles são como erva que brota de manhã. De manhã ela germina e brota, de tarde ela murcha e seca. Assim é o homem. O homem é como a flor do campo, que desabrocha e depois murcha, que floresce e logo depois seca. O homem bem diferente de Deus, que é eterno. O homem é frágil. O homem experimenta que ele é passageiro, que ele passa. Mas, quando chega a idade avançada, que hoje é chamada de terceira idade, quando chega a idade em que nós entendemos bem as dores, os sofrimentos e a proximidade da morte, vem também, tomara que venha, a consciência dos nossos pecados e da santidade de Deus. Sim, por tua ira nós somos consumidos. Ficamos transtornados pelo teu furor. Ira e furor são linguagem metafórica. Deus não tem ira, porque ele não tem emoções. Nós atribuímos a Deus a ira quando Deus pune, porque é próprio de quem tem ira punir. Então, pela ameaça do teu castigo, nós somos consumidos, somos transtornados, porque nós de fato merecemos castigo. E que castigo quando ofendemos ao Deus 3 vezes santo. Santo, 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 o Senhor Deus dos exércitos. Colocaste nossas faltas à tua frente, nossos segredos sob a luz da tua face. É isso que nos faz tremer. Nós temos culpas, nós temos pecados, mas Deus, que é luz, quando Ele nos faz conhecer as nossas culpas, nós nos envergonhamos. Mais do que nos envergonhamos, nós nos apavoramos, porque pensamos: quem poderá subsistir? Diz o Salmo 129, não é este, é o Salmo 129. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Quem poderá manter-se de pé diante da presença de Deus Todo-Poderoso? Isaías pensou que ia morrer quando viu o Senhor sentado no seu trono, cercado de querubins que gritavam ou cantavam um para o outro: Santo, Santo, Santo.
ele disse: Ai de mim, sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. Mas um dos querubins foi e pegou com uma tenaz uma brasa do altar e purificou os lábios do profeta Isaías com aquela brasa. E disse: A tua iniquidade foi expiada, o teu pecado foi perdoado. Mas ver a Deus e que a luz de Deus mostre toda a nossa iniquidade é algo apavorante. Colocaste nossas faltas à tua frente, nossos segredos sob a luz da tua face. Talvez seja isso que aconteceu com São João Maria Vianney. São João pediu e recomendou que ninguém pedisse para conhecê-lo tal como ele é, para ter um conhecimento perfeito de si mesmo. E Deus concedeu esta graça. Ele quase entrou em pânico. Ele conheceu as suas culpas, a gravidade das suas culpas, e quase não conseguia falar. Parecia que só se comunicava por gestos. Então ele pedisse ao Senhor: Para, eu não aguento mais. Se o Senhor nos comunicar de fato o quanto nós pecamos, a sensação é essa mesmo. É essa mesma, uma sensação assim de pavor, como se não houvesse esperança, a não ser, evidentemente, na misericórdia de Deus. Vamos dar um exemplo. Você que está me ouvindo talvez seja um adolescente, uma pessoa que já passou da adolescência, mas ainda está cheia de energia, pensa no futuro como algo longínquo, de muitos dias, está fazendo planos, não é? A morte você sabe que existe, mas você ainda não pensou que ela é para você. Você acredita, sabe que é sua, mas é difícil acreditar que você um dia vai morrer, porque ainda não internalizou essa ideia. Quando você chega numa idade mais avançada, você percebe o óbvio: a morte é minha, e sou eu que vou morrer. E o bonito, Deus dá sinais de que você está se aproximando da morte. E esses sinais são para a gente se preparar para ela. Nesses sinais, o Senhor nos faz conhecer, felizes de nós se conhecermos isso, como nós fomos ingratos a Ele. Vamos imaginar que Ele faça você conhecer que aquele tempo em que você tentava, ao mesmo tempo, obedecer a Deus e satisfazer algum dos seus apetites ou caprichos, aquele tempo era um tempo que você perdeu. Você podia ter feito a vontade de Deus e brincou de obedecer a Ele, mas foi só brincadeira, porque a obediência você tentava conciliar com os seus gostos pessoais. Você não se doou totalmente a Ele. Lembra daquela vez em que Deus te chamou você para perto, para bem mais perto, e você disse: agora não, daqui a pouquinho, depois vou resolver alguns problemas. Você teve uma inspiração, mas por algum motivo você disse: não, eu vou terminar este curso, eu vou esperar que os meus pais morram para enterrá-los, eu vou cuidar dos meus dentes, eu vou. E você não imaginava que esse tempo que você deixou de se entregar a Deus totalmente era um tempo em que você poderia ter dado a Ele uma imensa glória, poderia ter cooperado na salvação de muitas almas, na evangelização de muitas crianças, na conversão de muitos pecadores, na reconciliação de muitos casais. Aquele tempo que você achava
que podia perder, porque afinal era tão pequeno em comparação com a sua vida longa. Agora, já mais maduro, você olha para trás e vê, meu Deus, como eu pude desperdiçar tanto, mais tanto, mais tanto. Aquela omissão, aquela vez em que você disse, eu vou fazer amanhã, não hoje. Aquele caso que você poderia resolver agora, mas você não deu aquela importância. Aquele tempo vazio em que você podia ter feito bem e você se contentou em não fazer o mal. Você preencheu aquele tempo todo com o pecado da omissão. E você pensa, nossa, o que eu fiz nesse tempo todo? O que eu fiz? Esse tempo todo eu resolvi ofender a Deus não fazendo o que devia fazer. Isso dói, gente. Isso dói muito. E dói especialmente porque na idade mais avançada a gente percebe, e agora? O que eu faço com esse tempo que já passou? A gente agora tem que se entregar à misericórdia de Deus e dizer, Senhor, dá-me um tempo para eu expiar os pecados que eu cometi e para tentar eu reparar o dano que eu causei quando fiz o mal e deixei de fazer o bem. Dá-me um tempo, dá-me uma chance para eu abraçar qualquer cruz com prontidão e alegria, sem fazê-lo esperar, sem dizer não à cruz e sem carregá-la murmurando de má vontade. Quando nós percebemos que o nosso organismo está dando sinais de fraqueza, primeiro, no meu caso, foram os olhos, que eu tive que ampará-los com lentes multifocais, porque estava com uma dor, não sabia o que era vista cansada, presbiopia. A partir dos 45 anos eu percebi isso. Quando você percebe que as dores começam a invadir as costas, a coluna, as pernas, quando parece que as dores aparecem nos lugares mais estranhos, que antes não tinha dor nenhuma e você não sentia coisa alguma, você percebe, essa dor é um sinal. Tomara que perceba que isso é um sinal. Tomara que não pense, essa é mais uma dor que eu vou ter que controlar por meio de medicamentos, ou de remédios, ou de tratamentos. Você pode tentar fazer isso, é lícito que faça. Mas pensa, essa dor é um aviso que Deus está dando de que a sua morte está se aproximando. A morte será, dependendo de como você viver o resto da sua vida aqui na Terra, ou um encontro feliz com Ele, ou então algo muito triste. Não estou nem me referindo a você morrer em pecado mortal e ir para o inferno, isso é uma coisa horrorosa, mas estou pensando em algo que também é imensamente desastroso e doloroso. É você morrer sem ter amado a Deus como deveria e passar um tempo sofrendo no purgatório. O arrependimento de não ter dado a Deus o que é de Deus, de ter vivido uma vida medíocre, de não ter levado a sua santidade a sério, de não ter querido salvar as almas que lhe foram confiadas. É muito triste, gente. Aquela menina que foi acometida de câncer, um câncer gravíssimo e raríssimo, né? Chiara Corbello, quando estava para morrer, e a morte dela foi muito bem preparada, ela tinha um medo: passar pelo purgatório. Passar pelo purgatório. Não procuro tentar imaginar como é o purgatório. Não tenho a menor intenção de tentar descrevê-lo, como são as dores, como são as privações, mas o simples fato de passar por lá
significa que Deus me deu chance, Deus me deu muita chance, e eu fui uma por uma descartando, não dando valor, não aproveitando, deixando passar. E agora, como um aluno mau, que não passou de ano por nota, agora ele é condenado à recuperação. Mas ir para o céu depois de passar pela recuperação é muito pior do que passar de ano depois de ter se recuperado fazendo uma outra prova. Porque não existe mais do que uma vida para você dar a Deus. Só tem uma. E essa vida, ou nós damos toda a Deus, ou nós, embora nos salvemos e vejamos a Deus face a face para sempre, não teremos a alegria de olhar para trás e dizer: Senhor, eu te amei tanto quanto eu podia. Gente, não façamos isso, não. Não façamos. Se nós não somos como os anjos, que já têm a sua vontade fixada em Deus e não podem pecar, se nós temos uma vontade que ainda tem a terrível capacidade de se desviar de Deus e de se fixar numa criatura no lugar de Deus, isto que é o pecado, se a nossa vontade ainda tem a capacidade de se fazer oscilações em direção às criaturas, isso é o pecado venial, rezemos, supliquemos, Senhor, livra-me. Livra-me do pecado mortal, que é absurdamente inaceitável, é fora de cogitação, mas livra-me também do pecado venial deliberado. Aquele pecado que eu sei que é venial e mesmo assim eu cometo e parece que eu não sinto nada. Livra-me desse pecado. E quanto ao pecado venial não deliberado, aquele que parece que faz e você não consegue evitar, você consente, mas é como se não estivesse consentindo. Quanto ao pecado venial não deliberado, peça, suplique a Deus que diminua ao máximo o número e a gravidade. E lembre-se, essa tarefa, a maior parte dela é de Deus. Porque quem de nós e como vai se purificar a ponto de ver a Ele face a face? Mas precisa. Então, a maior parte da purificação da tarefa é dele. Mas nós não podemos colocar obstáculos. E quando a gente abre a porta, ele entra. Ele está à porta e bate. Se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entra para cear conosco e nós com ele. Vamos prosseguir na leitura do Salmo 89. Nossos dias todos passam sob tua cólera. Como um suspiro consumimos nossos anos. 70 anos é o tempo de nossa vida. 80 anos se ela for vigorosa. Eu estou nos 60, hein? Segundo a Bíblia, eu chegaria aos 70 e, se tiver muita força, aos 80. A maior parte desses anos é fadiga e mesquinhez, pois passam depressa e nós voamos. Assim diz Moisés neste salmo sobre a fragilidade do homem. O tempo passa e nós passamos com ele. Quem conhece a força da tua ira, entenda-se, o castigo, e temendo-te conhece o teu furor, quem é capaz de avaliar o castigo que é devido a nós, por nós não termos dado a Deus o amor que era devido enquanto tínhamos tempo? O amor a Ele sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos? Quem avalia o quanto eu, padre, e vocês tremam, eu mais ainda, mereço de castigo por não amar a Deus sobre todas as coisas como Ele merece ser amado?
e por não dedicar ao próximo todo o amor que eu devo dedicar, não pensem que um pecado de um padre é pouca coisa, porque aquilo que o padre faz, os anjos não fazem. E os anjos são puríssimos. O padre não podia perder a impureza para os anjos. O padre deveria ter uma pureza da própria vítima que ele carrega nas suas mãos e oferece sobre o altar. E se o padre não tem isso e eu não tenho, o padre será julgado. O julgamento de um padre é severíssimo. E quando Deus me faz conhecer as coisas boas que eu não fiz e as más que eu fiz, eu tremo. É muito melhor tremer agora do que tremer depois da morte. Tremamos antes de morrer para termos uma ocasião de morrer a cada dia. Ensinai-nos a contar os nossos dias, para que venhamos a ter um coração sábio. O sábio sabe que vai morrer, porque tem dias contados. O estulto, o tolo, não conta os dias. Pensa loucamente que tem um futuro infinito pela frente. E é louco. Por causa disso, ele não valoriza cada instante. Nós devemos ter a sabedoria cuja base é o temor de Deus. O temor de Deus é a base, é o fundamento da sabedoria. Se nós tememos a Deus, se nós tememos ofendê-lo porque nós o amamos, é um temor filial de Deus, nós adquirimos a sabedoria. Eu vou ler só até este versículo, o versículo 12, porque é até aqui que ele fala sobre a fragilidade do homem, sobre a eternidade de Deus e sobre as nossas culpas, nossos segredos, nossas faltas, que colocadas ao clarão da face de Deus, nos fazem apavorar. O que nos salva é a misericórdia dele. Nós cremos que ele tem misericórdia de nós. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O que nos salva é a misericórdia de Deus, mas com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Não se deve usar da misericórdia de Deus como pretexto para pecar, permanecer no pecado ou permanecer levianamente brincando de pecados veniais. O pecado venial contra o qual você não luta, porque você acha que já está muito bem estabelecido nele, acaba facilmente se tornando pecado mortal. E você merece, de fato. Quem não se incomoda de fazer pequenas ofensas a Deus, merece depois ser surpreendido com uma ofensa horrível que é o pecado mortal. Nenhuma ofensa a Deus pode nos deixar quietos, deve nos causar pesar, dor, porque o Senhor é santo, ele não merece isso. Quando a gente vai se aproximando da morte, e é bom falar assim, não apenas dizendo eu estou me adiantando em anos, eu estou me aproximando da velhice, eu estou me aproximando da morte. Essa é a realidade. Quando eu vou me aproximando da morte, Deus vai me ensinando coisas a mim e a vocês que antes pareciam difíceis de entender, mas são óbvias. O óbvio, às vezes, fica sem ser entendido. E acreditem, enxergar o óbvio é uma arte. Deus nos dá essa capacidade com o correr dos anos. Mas, por que eu estou falando isso? Porque nós
no início da Quaresma, colocamos cinzas sobre as nossas cabeças para nos lembrar que nós somos mortais. A cinza vai desamarrar o penteado mais bem feito que estiver sobre a cabeça. A cinza vai sujar a melhor maquiagem, o melhor enfeite. A cinza é para lembrar, tudo isso aí passa, tudo isso é aparência. A figura deste mundo passa e você vai se tornar pó. Você vai se tornar como essa cinza que agora está sendo colocada na sua cabeça. Portanto, lembra-te que és pó e ao pó hás de voltar. E há uma outra frasezinha que pode ser dita no lugar desta: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos quer dizer mudai de direção e crede que a cruz que agora nos é oferecida é uma boa nova, é algo de bom. Mas eu só vou crer que a cruz é algo de bom se eu tiver fé, porque ela não parece coisa boa, ela parece algo desagradável, repugnante. Convertei-vos e crede no Evangelho. É assim que a igreja nos convida a começar a Quaresma com um dia de jejum e abstinência obrigatórios. Nós só temos 2 dias de jejum e abstinência obrigatórios no ano litúrgico. O primeiro deles é a quarta-feira de cinzas e o segundo deles é a sexta-feira santa. Eu vou falar como eu estou sentindo a minha terceira idade. Quando eu cheguei aos 60 anos, é uma idade que parecia tão longe até um tempo atrás, mas eu cheguei até ela, louvado seja Deus. Como eu me sinto agora? Bem, o que eu sinto, o que Deus está me fazendo sentir, é como se o meu corpo estivesse, dia após dia, manifestando um defeito diferente, como um carro que cada vez apresenta um enguiço, mais ou menos assim. No meu caso, porém, parece que os defeitos estão se apresentando com uma rapidez muito grande, como se eu já tivesse 20 anos a mais, como se eu tivesse 80 anos. Embora creio que pessoas de 80 anos tenham, às vezes, uma vitalidade maior, boa, conseguem até se mexer com facilidade. No meu caso, não sei qual é o motivo, porque os mistérios da nossa saúde só Deus conhece. O que eu já carregava desde muitos anos era uma hérnia de disco, aliás, 3 hérnias de disco. Mas atualmente a coluna que eu tenho, ela está tão cheia de herniações e tão cheia de coisas estranhas que é como se dissesse, você tem de tudo um pouco na coluna. Só falta ter saúde. E quanto aos nervos das costas, né? Os nervos sofrem de polineuropatia. E com essa dificuldade, né? Você sente uma dor que parece que é difusa, um cansaço que você não sabe avaliar e que alguns médicos chamam de síndrome da fadiga crônica. Algumas vezes você tem dificuldade de carregar pesos pequenos, como se eles fossem enormes. Outras têm dificuldade de fazer alguns movimentos, como seria ajoelhar-se, levantar-se. Tem, tem dores as mais estranhas, desconfortos os mais variados, e cada vez aparece um. Isso significa Deus está sendo muito bom para mim. Ele está mostrando que eu estou me aproximando do fim, isso é muito bom. Memento novissima tua, et nunquam pecabis. Lembra-te do teu fim, dos novíssimos, e nunca pecarás. E que eu devo me preparar para a morte morrendo. Se quando chegar a hora da minha morte, ela não me encontrar mais vivo, não terei mais que morrer.
Se a minha vida toda for uma mortificação contínua, a morte não terá mais o que matar. Se a cada dia eu fizer morrer o homem velho, a morte, não tendo mais o que matar, vai servir apenas para que o meu corpo, desta vez deixado aqui na terra, esperando o dia da ressurreição, se desgrude da alma que vai voar para Deus. É uma coisa linda. É uma coisa linda, se eu souber morrer. Felizes aqueles que sabem morrer, porque é morrendo que se vive. A Quaresma é um tempo muito propício para essa morte, a prestação aos poucos, esta mortificação. E para mortificar-nos, a Igreja nos oferece o jejum, a oração e a esmola. 3 práticas de piedade, de misericórdia, que nós devemos fazer de maneira intensa nesse tempo quaresmal que antecede a paixão, morte e ressurreição do Senhor. Bem, vocês sabem que há muito tempo eu tenho pedido o milagre de ficar curado, porque eu sei que, embora a minha coluna possa ter alívios com certos tratamentos, entre eles a quiropraxia, que me alivia bastante, entre eles o Pilates, que ajuda muito também, se eu fizer os movimentos corretos, porque alguns eu não posso fazer. Embora várias coisas eu possa fazer para aliviar as dores e para tornar mais ágil os meus movimentos, eu sei que uma cura de verdade, uma cura completa, só seria um milagre, claro. E eu tenho pedido esse milagre à Madre Maria José de Jesus, a esta serva de Deus que notabilizou-se pela sua santidade e pela sua cultura, por sua habilidade literária, enquanto foi priora do convento de Santa Teresa, um mosteiro carmelita lá do Rio de Janeiro. Eu sou grande entusiasta das obras dela, do estilo com que ela escreve, um estilo cheio de emoção, mas também um estilo erudito, um português dela impecável. E se nós conseguíssemos um milagre por meio dela, e se esse milagre servisse para instruir seu processo de beatificação, quem sabe teríamos uma beata brasileira e uma santa brasileira da ordem carmelitana? Coisa muito bonita, não é? Então, a cada dia eu rezo: Deus de poder e misericórdia, que tornaste de vossa serva a Madre Maria José de Jesus, admirável por suas virtudes e santidade de vida, por seu amor à Igreja e ao Carmelo, e por sua constância na oração em benefício das almas, concedei-nos por sua intercessão conformar nossa vontade à de Cristo, que isso é o mais importante. Conformar nossa vontade à de Cristo e alcançar a especial graça que ardentemente vos imploramos. Agora você pede a graça. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Reza-se depois um Pai Nosso, uma Ave Maria e um Glória. Por que eu tenho insistido tanto em rezar esta oraçãozinha? Porque pode ser que Deus queira dar esta graça, mas com uma condição: que eu peça e que muita gente peça comigo. Pode ser. E se for essa a condição para eu receber a graça, vamos então colocar essa condição em prática. Nada mais fácil do que a internet para convocar uma quantidade imensa de pessoas para rezar. Se eu, com a saúde perfeita, eu conseguir me doar mais ao próximo, glorificar mais a Deus, então que eu tenha saúde. Se, pelo contrário, eu vou glorificar mais a Deus pela doença, pela dor, pela imobilidade, que assim seja.
mas a gente pede, deixando sempre a última palavra para Deus. Seja feita a tua vontade e não a minha. Assim disse Jesus no Jardim das Oliveiras, na oração ao seu Pai, Abba. Nós somos filhos e os filhos pedem com confiança. Os filhos pedem pão, pedem ovo, pedem. O que mais que eles podem pedir? Ovo, pão e. Não é serpente, não é pedra, não é escorpião, mas tem uma coisa mais que eles pedem: ovo, pão. Não me lembro. Coisas boas a gente pode pedir, né? A gente não pode pedir pedra, que é frivolidade. Não pode pedir serpente, que é uma coisa nociva. Mas quando a gente pede coisas boas, ovo, pão e peixe, essas três coisas boas, né, que a Bíblia nos fala. Quando a gente pede coisas boas, Deus nos dá. Por quê? Se até vós que sois maus sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai do céu nos dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. O Espírito Santo é a coisa boa por excelência. Assim diz São Lucas. Em São Mateus está coisas boas, em São Lucas está o Espírito Santo, que é a coisa boa por excelência. Então, se algum de vocês quiser uma relíquia da Madre Maria José de Jesus, serva de Deus, esta relíquia tocou nos ossos dela, é só escrever para provida@providaanapolis.org.br. Vou repetir: provida@providaanapolis.org.br. Você pede e nós mandamos gratuitamente pelo correio para você, tá? Eu peço orações, mas, embora eu agradeça muito as orações pela minha saúde, rezem muito pela minha santificação, porque eu tenho o temor de Deus. Eu tremo diante do meu juízo, que não vai ser fácil. Rezem, porque se eu for um padre segundo o coração de Jesus, se eu for um padre como Deus quer que eu seja, se eu for um padre todo para Deus e para as almas, quanto Deus será glorificado, quantas almas serão salvas e convertidas. Rezem, rezem mesmo, que nesse pouco tempo que eu ainda tenho nesta terra, neste vale de lágrimas, eu consiga fazer coisas boas, que agradem a Deus e sejam úteis ao próximo. Quanto ao Provida, se você quiser nos fazer doações de coisas materiais, nós sempre estamos precisando delas, a começar pelas cestas básicas, que às quartas-feiras nós distribuímos para gestantes externas. Mas, além das cestas básicas, nós distribuímos enxoval, temos que compor um enxoval para a criança que vai nascer. Esse enxoval varia de cor, se for menino ou se for menina. Nós também doamos fraldas, tamanho recém-nascido, tamanho P, porque às vezes as gestantes que vêm aqui têm outros filhos nascidos e pequenos que também usam fraldas, elas ficam contentes quando recebem. Roupinhas de neném, fraldas, material de limpeza e higiene, carrinho, banheirinha, bebê conforto, cadeirinha, berço, cesto de vime chamado Moisés para recém-nascido. Todos esses apetrechos são muito bem-vindos para as nossas mãezinhas que vêm aqui com seus filhinhos para receber de nós a catequese, para fazer conosco uma adoração ao Santíssimo e depois fazer um lanche. No final, elas recebem os donativos, conforme nós tivermos recebido dos nossos doadores. É muito bonito esse trabalho, mas peçam, por favor, junto comigo, que nenhuma gestante destinada a vir aqui, precisando do nosso apoio, que ela deixe de ir por vergonha, por medo, por não nos conhecer, ou por ser impedida por qualquer coisa ou pessoa. Que ninguém que esteja precisando de ser hospedada aqui nesta casa,
onde nós temos instalações tão boas, no Brasil dificilmente encontrarão uma casa como esta, que nenhuma gestante fique sem ser acolhida por nós, se estiver realmente precisando de uma acolhida, de uma hospedagem. Rezem por nós também, para que não falte entre nós as irmãs para exercer esse trabalho, que é o trabalho mais importante da terra. Nem falte entre nós a mãe. Não é Nossa Senhora, não. Claro que ela não pode faltar. Eu estou falando de outra mãe. As irmãs precisam de uma mãe da casa, uma superiora, que elas possam ter nela uma figura materna para poder obedecer filialmente. E nós precisamos tanto de uma figura como estas. Rezem por esta obra, rezem pelas irmãs pró-vida, rezem para esta casa seja repleta de gestantes, repleta de mãezinhas com seus bebês e repleta de muita caridade fraterna e caridade para com Deus. Esse é o meu desejo e creio que seja um desejo santo. Por isso eu peço e peço que vocês peçam comigo. Gente, eu estou muito agradecido por saber que eu tenho tantos amigos, tá? Muito obrigado por tudo aquilo que vocês têm me ajudado e eu sou testemunha. Vocês me ajudam muito mesmo e não fazem ideia do quanto me ajudam. Sobretudo pelas orações e também pelas ajudas de outra ordem, que são reflexo do amor que vocês têm por esta obra. Que Deus recompense a vocês abundantemente, que dê a vocês uma vida santa, uma morte tranquila na presença de Deus, nos braços de Maria Santíssima. É o que eu desejo e é o que eu peço para todos os nossos benfeitores, para todos os nossos ouvintes. Peço também para os nossos inimigos e para os nossos perseguidores. Muito bem. Eu acho que nós já estamos num tempo limite, não é? Então vamos encerrar. Vamos encerrar dando a bênção, tá? E desculpe se ficou faltando algum assunto a ser tratado nessa pequena transmissão sobre o Salmo 89. Aliás, a palavra de Deus é tão rica que sempre fica faltando alguma coisa, por mais que a gente tente extrair riquezas dela, isso é inevitável. Mas, para mim, este salmo é muito saboroso. É o salmo de Moisés, já idoso, olhando para seus longos anos e temeroso de ver como Deus é santo. Embora Moisés fosse o mais humilde de todos os homens, assim diz o livro dos Números, Moisés tremia diante da majestade de Deus e de suas próprias culpas. Mas o que nos salva é a misericórdia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela imposição de minhas mãos sacerdotais e pela invocação da minha aventurada sempre Virgem Maria, de São José, seu castíssimo esposo, de São Luís Gonzaga, de São Luís Maria Grignon de Montfort, de Santa Gina Beletta Moda, de Santa Teresa de Calcutá, de São Miguel, São Gabriel, São Rafael, de todos os anjos e santos. Abençoe-vos, proteja-vos e guarde-vos com toda a bênção no céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto.